Olá pessoal, olha para esse lugar. Estamos a 3.265 metros de altitude, aqui no Passo do Madricho, na fronteira entre o Vale Martelo e o Vale da Solda. A maioria das pessoas olha para essas montanhas aí e só vê rocha mesmo. E às vezes é vento também, não sei se dá para ouvir o vento e o barulho da água. Mas aqui debaixo dos meus pés acontece um dos fenômenos mais críticos e invisíveis do nosso planeta, que é o colapso do permafrost alpino. Aqui é neve, mas o permafrost, o que é o permafrost? Não é uma geleira exposta, é solo, é a rocha e o cascalho que permanecem congelados a 0 graus e a menos também, né? Por pelo menos 2 anos seguidos. Então pense nele como um cimento invisível. O gelo entra nas fraturas dessas rochas, congelando tudo por dentro, e mantém essa montanha inteira de pé. E como é que ele foi parar aqui? Tudo começou no fim da Era do Gelo, quando as grandes geleiras começaram a recuar e este solo e essas rochas ficaram expostos ao ar congelante da altitude. A água do degelo infiltrou nas fraturas, fraturas profundas, né, destes filiados. A gente vê também quartzitos além dos xistos, que são rochas super quebradiças, e congelou lá dentro quando uma estrutura sólida que durou, digamos, milhares de anos. Aqui a gente vê umas encostas onduladas, dá os detritos. Então, se você olhar, não sei se está tão longe assim, mas ali dá para ver bem essas ondulações. Mas se você olhar aquela encosta, vai ver que os que a gente chama de rock glaciers tem ali por baixo também. O melhor, eu acho que em português é glaciada a rocha, alguma coisa assim. Mas gente, parece um rio de pedras paradas, né? Mas não está. Aquelas pedras, utilizo o termo pedra para ficar mais acessível aos não geólogos, mas a gente diz rocha. Então essas rochas ficam surfando, digamos assim, em cima de uma massa de gelo interna. Aqui é onde a gente vai fazer o estudo mesmo do permafrost. E se movendo alguns centímetros por ano. Mas agora o cenário mudou. Os Alpes estão aquecendo 2 vezes mais rápido que a média global. E o que acontece quando o cimento invisível da montanha vira água? A resposta é a instabilidade total. Então o permafrost de Madricho está derretendo de fora para dentro e de dentro para fora também, porque a gente já viu outros dados da geofísica mostrando isso. E está ficando cada vez mais espessa durante o verão. Então isso satura o solo de água, transformando a montanha em uma bomba relógio, em que a gente chama, que espera, assim, daqui a alguns anos, que a gente espera disso tudo,
mais desabamentos de rochas colossais. A gente tem esse implante teleférico aqui, eles levam ali, tá vendo? E acaba danificando essas estruturas também. Então tem esse prejuízo de engenharia, econômico e social, que isso aqui também, ó, tem grande turismo. Então, com mais fluxo de água, a gente tem aqui também mais fluxo de lama. Pode ver que sempre está escorrendo água ali. E não só de lama, detritos em geral, descendo em direção aos vales. O que ameaça também as trilhas, até as passagens que a gente já viu ali, que não conseguiu passar de carro. Então o permafrost é o gigante invisível que segura os Alpes. Infelizmente, ele está acordando. Mas uma coisa bem interessante aqui é que essas rochas metamórficas que a gente observa, como de xistos, micaxistos, quartzitos, se vê também os gneisses, ela faz parte de uma unidade tectônica aqui da Itália conhecida como Scaglia di Maдрiccio, que essas rochas possuem uma foliação muito marcada, com planos de fraqueza paralelos. Aí quando a água penetra esses planos e congela, ocorre o fenômeno da crioclastia. Digamos que o gelo se expande cerca de 99% em volume. Isso gera uma quantidade massiva de cascalho, o debris, que alimenta os glaciers, os rock glaciers dessa região. E digamos que esse permafrost ele é descontínuo e começa por volta de lá 2.600 metros acima. Então vem lá de baixo e já chega aqui nos 3.000, onde Maдрiccio está. O permafrost é mantido pela média anual de temperatura do ar, que é abaixo de menos 2 graus Celsius nesta altitude, né? Então, com o aumento de quase 2 graus Celsius registrados nos Alpes, desde a era pré-industrial, a temperatura interna da rocha profunda está subindo para perto de 0 grau. Então, quando a rocha atinge essa fase isotérmica, ela perde quase toda a sua força de coesão mecânica. A gente já fez outro trabalho também de permafrost, e o que eles fizeram foi o que? Essas torres elas começam a inclinar e causam uma instabilidade tremenda. Então eles fazem injeção de nitrogênio mais profundo, mais de 100 metros, para poder resfriar o solo. Isso tem um gasto tremendo também. E outra coisa que com esse grande aumento de temperatura, cada vez mais está precisando fazer esses interventos artificiais, né? Embora a gente veja essa água aqui escorrendo, quando vocês estiverem em uma região assim, não significa que a água é limpa, né? Porque pode ver que já tem muita intervenção humana, e que muitas vezes nesses implantes ali tem neve artificial. Então, nesse período a neve, seja natural que artificial,
ela descongela, derrete e pode estar misturada com essa água aí. Mas enfim, se você também avistar um glacier desse aí na frente, ele às vezes pode ter a frente muito empinada e sem vegetação, e então isso significa que esse rock glacier está ativo, cheio de gelo se movendo. Agora, se a frente for suave e houver líquens, isso já dá um outro indicativo, né? Porque esses líquens estão colonizando as rochas, então a gente diz que ele está inativo ou fóssil. E aqui em Madrid a cisão de ativos para inativos está acelerando, o que significa que o gelo interno, né, está derretendo, está virando água de infiltração na base das montanhas. Eu já estava lá em cima. Depois a gente vai colocar os equipamentos geofísicos que deixou ali. Infelizmente o carro chega até metade da encosta e a gente vai ter que levar nas mãos mesmo. Aí parte desse lago artificial que capta parte da água que desce montanha abaixo. Esse é um pequeno vídeo do estudo de permafrost e de rock glacier.